O que é espiritualidade para você? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu fiquei um pouco ausente, gente. Eu não sei se tá dando para ouvir bem. Deixa eu ajeitar aqui, não sei se tá dando para ouvir direito. E vocês que estão entrando aí, já vão me falando se tá dando para ouvir bem, se o áudio tá legal, se a conexão tá legal. Porque eu não tô em casa. Tudo me levou a fazer essa live fora de casa, no improviso, mas ela precisava sair. E a minha convidada de hoje é a Aline, que é uma colega psicanalista, espiritualista também, alquimista. E hoje a gente vai abordar esse tema da espiritualidade. A gente vai falar um pouco sobre Deus, né? E eu não venho entrando muito nesse tema específico, e eu já venho sentindo, né, de fazer esse movimento aqui e de falar mais sobre Deus, sobre espiritualidade e o que é essa espiritualidade, né? Se não a manifestação da nossa verdade, né? A autorresponsabilidade com quem a gente é, com a nossa verdade, né? Porque a partir do que nós somos, na nossa essência, no nosso individual, a nossa espiritualidade se manifesta, né? Então, assim, a diferença do que muitos pensam, que a espiritualidade ela está somente ligada à religião, à religiosidade, isso é realmente não é real, né? A espiritualidade é todos os dias, a gente vive, a gente manifesta a partir de cada passo que a gente dá, de cada decisão que a gente toma no nosso dia a dia. E a Aline já entrou, e eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de falar, né, sobre isso. E para quem for novo por aqui, né, para quem assistir a live depois, porque ela vai ficar gravada, e quiser aí aprofundar a respeito de todas as ferramentas que eu ofereço, é só vocês me acompanharem, enfim, e se tiver alguma dúvida, me mandar alguma mensagem no direct. Mas enfim, a gente vai falar também sobre isso aí. E deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Eu estou aguardando aqui um pouquinho. Já já eu vou chamar a Aline para o pessoal entrar. E espero que vocês estejam ouvindo bem, que o áudio esteja legal. Eu vou chamar a Aline, ela já colocou a solicitação para a gente já começar. Essa live, Deus, eu achei que o meu telefone tinha descarregado, a gente estava ocupado, mas consegui achar aqui. Aline! Oi! Você tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo bem, tá ótimo. O meu Mulher, áudio você tá num lugar lindo! Foi pro bosque passear? Menina, a espiritualidade me presenteou, tá vendo ali? A gente vai falar sobre espiritualidade, né? Tem uma moça tocando violino aqui, tá linda. Que presente! Olha a frequência já no campo. Muito legal, muito legal. E aí, como que você tá? Seja bem-vinda, tá? Tô muito feliz de te receber aqui. A Rá entrou aí. Rá, seja bem-vinda, meu amor. E tô muito feliz de te receber e eu quero que você se apresente aí pro pessoal, né? Pra gente poder começar essa live e falar sobre espiritualidade. Primeiramente, boa tarde, né? Estamos aí nesse final de ano, arranjamos um tempinho pra gente bater esse papo tão gostoso. Dá pra ouvir direito? Parece que tá dando uns... Tá legal? Não, tá, pode ir, tá legal. Boa, boa. Então, eu sou a Aline, sou psicanalista, espiritualista, sou formada em publicidade, comunicação social, fiz biomedicina também, passei por vários lugares aí nessa vida, né? E hoje eu exerço como alquimista e psicanalista. E eu fiz até o curso da humanoterapia, que foi onde eu te encontrei, te conheci, mas eu não exerço. Eu não exerço, mas eu acredito bastante e sou super a favor do olhar tanto da psicanálise quanto da humanoterapia e da espiritualidade, que é o que a gente veio falar hoje, né? Vamos lá, conta pra mim. Porque a espiritualidade está em tudo, né? Então, assim, é tudo a espiritualidade.
E como eu estava falando na introdução aí, muitas vezes a gente acredita que isso está relacionado só a um dogma religioso, a uma religião, a um templo, né? É como se Deus estivesse somente nesses lugares, assim, fora, né? Então aí, a partir do momento que a gente começa a se conectar com a gente de verdade, com a nossa essência, é aonde a gente vai para a espiritualidade real, né? No dia a dia, na nossa manifestação, na nossa expressão, né? Das coisas mais simples, né? Isso é espiritual, não deixa de ser. Então não tá fora. Né? Eu acredito que as pessoas confundem muito o que é a religiosidade com a espiritualidade, né? Então, assim, existe até um pré-conceito quando é falado sobre a espiritualidade, ou quando se pergunta mesmo sobre uma religião ou algo que você acredita, um dogma, uma filosofia, e a resposta é: sou espiritualista. Geralmente é uma incógnita, muitas pessoas não sabem. E tudo bem, a gente está aqui justamente para poder disseminar isso e falar o que é a espiritualidade e que não é a religiosidade. Por mais que elas se pareçam, elas até se completam em determinados momentos, mas não é a mesma coisa. E eu acho muito importante o óbvio ser dito, né, para a gente acabar com esses pré-conceitos sobre algo, porque eu vejo a espiritualidade, se deixar eu já vou falando, qualquer coisa você me dá uma travada aí, tá? Vai falando, a gente tá aqui para isso. Eu vejo a espiritualidade algo muito intrínseco em cada um, é a conexão com o todo, e cada um pode chamar por um nome diferente, né? Um dogma, uma filosofia, um meio. Eu acredito que a espiritualidade, ela é um amor. Ela é o amor. Uma analogia que eu gosto de fazer sempre é assim: existe o mar, que é o amor, e existem os rios, que são as religiões, os dogmas, as filosofias, e todos os rios caem no mar, que é o amor, que eu vejo como a espiritualidade. Né? Então, assim, os rios que eu vejo que são os caminhos, são as doutrinas, são as maneiras para que nós, seres humanos, que estamos aprendendo a ser humanos, não sabemos ainda, por isso, né, o ser humano, estamos aí nesse desafio chamado vida para caçar um rumo, como diz meu avô. Para ter um direcionamento, para no fundo, para a gente religar com a gente mesmo, para a gente se conectar, se aceitar, se entender. Assim, eu vejo nessa conexão entre a religiosidade e a espiritualidade. A religiosidade, ela traz um pensar, um sentir e um fazer, um direcionamento. É como se tem a alma e aí a gente precisa ir para um lugar. A gente precisa do Waze, que é aquilo que vai mostrando um caminho, né, para a gente chegar num lugar. E eu percebo que esse lugar é interno, que é a gente com a gente mesmo, que é a coerência entre o falar, o sentir e o fazer, que é a tríade. Aí a gente entra em várias vertentes, né? Porque se a gente for no cristianismo, lá no catolicismo mesmo, Espírito Santo, se a gente for no taoísmo, no budismo, tudo tem sempre ali esse caminho que sempre é uma tríade. Até nos elementos também, né? Até que os elementos são até mais, mas sempre é uma junção para chegar num lugar de completude, que eu vejo como amor. Então, sinônimo de espiritualidade para mim é amor. É o que todo mundo busca. Que é o se amar, né? Se amar profundamente, né? Com todos os nossos... Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Com todos os nossos amores e horrores, né? Porque às vezes, assim, o mais difícil é a gente amar o que a gente julga na gente, né? Não deixa de ser espiritual. Sim. Por isso que eu acho tão bonito o nosso trabalho como psicanalista espiritualista, porque é integrativo. A gente vê a espiritualidade e a gente trabalha dentro da psique, da questão do ser humano, do racional, né? Da consciência. Né? Como Jung já traz logo essa integridade sobre o metafísico
e a ciência, né? O lógico, né? Eu acredito que ele foi um visionário, eu sou apaixonada. A gente fala sobre Freud, lógico que nós somos, né, psicanalista e é o nosso pai ali, né? Agora Jung trouxe isso de uma maneira linda, linda, com os arquétipos, né? Com a questão do metafísico, do inconsciente coletivo. Já tô indo para outro lugar, tá? Você me busca de volta. Não, mas tá ótimo porque... E aí, né, você fala de racional e não é só racional, né? Existe algo que vai muito além. E aí, né, a questão do próprio emocional, a união de todas essas coisas, de todos esses corpos, né? Tudo isso é espiritual, né? Aquilo que compõe, né, essa profundidade do ser humano, né? Isso é espiritualidade, não deixa de ser. E aí quando você fala, né, a respeito do caminho, me vem muito forte aqui, né? Assim, é um caminho. Não é o fim, né? Então a religiosidade, a religião muitas vezes, como você bem trouxe, traz um direcionamento, mas direcionamento é só um direcionamento, não é o fim, né? Eu acho legal, tipo, trazer essa informação. Então, e aí a gente vai se descobrindo, né? Por exemplo, eu tive contato com várias religiões na minha família, testemunhas de Jeová, evangélicos, católicos, conheci a Umbanda também, né, o Candomblé. Então, assim, toda essa diversidade, eu acho que a grande riqueza é a diversidade, é o diferente, né, a diferença entre as próprias religiões, porque é um pouco de cada um, né, e a gente vai se descobrindo, e não precisa ser o final, né, só aquilo. Porque eu acho que é isso que limita e a gente não expande o nosso olhar a respeito dessa espiritualidade total, né? Na totalidade que ela é, né? Não é limitada, né? Tem, dentro da teosofia, nesse mundo, né, que a gente vai direcionando para um pouquinho de cada coisa, quando a gente entra no autoconhecimento, a gente estuda um pouquinho de tudo, taoísmo, budismo. Eu amo a teosofia de Blavatsky e tem maravilhoso, né? E eu não lembro como que ela fala direitinho, mas ela explica de uma maneira assim que os defeitos, como nós humanos, com o nosso ego, a gente acha que as coisas são defeitos, mas são apenas diferenças. E quando a gente olha para essas diferenças, a gente consegue integrá-las e percebe que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai se unir, né? E isso é muito lindo, porque literalmente cada um é um indivíduo. Por isso que, né, Freud fala sobre a individuação. É o processo de cada ser dentro desse rolê chamado vida, né? Eu chamo a vida como eu adoro metáfora, tá? Eu coloco metáfora em tudo porque eu acredito que a metáfora ela cola mais dentro ali da nossa mente e fica mais grudada. Que é como se fosse... É o contrário, né? Fugiu a minha memória aqui, ó. Tu vai me trazendo porque eu tenho um TDAHzinho que me leva. Você falou que gosta de metáforas, né? Você estava falando. Uhum. Qual metáfora eu ia falar? Daqui a pouco eu lembro. No meio do nada, aí eu volto com o assunto e assim a gente vai abrindo várias abas. Vai vir quando tiver que vir, né? Sim. Eu esqueci. Mas tudo bem, a gente continua. Mas é isso, né? No sentido que a gente precisa se encontrar nesse processo, né? E não tem uma regra. E muitas vezes a gente está buscando uma regra. E uma coisa que a gente conversou, que eu quero trazer, né? A gente estava ontem organizando a live. Gente, a gente preparou tudo para vocês. E a gente organizando, né? E eu até falei para a Aline a respeito de... As pessoas vivem um grande paradoxo, né? Por exemplo, elas falam que acreditam em Deus, né? O brasileiro mesmo tem muito essa raiz, né? Nesse acreditar em Deus. E só que quando você fala de espiritualidade, espírito, são coisas diferentes, né? Distintas, mas de alguma forma se conectam. As pessoas meio que ficam com medo, né? Tipo, acredito em Deus, mas aí quando fala de espiritualidade, espírito meio que tem um receio, né? Mas Deus é espírito, né? Nós somos espírito, o espiritual está em tudo, né? Então, assim, é meio que uma contradição, né? Acreditar em Deus e ter medo de espírito. Então, você tem medo de espírito, então você tem medo de você mesma, né? De você mesmo. E aí as pessoas vivem muito isso, né, também. Eu acredito que elas vivem isso porque existe a questão da ignorância. Mas quando eu falo ignorância, não é de um lado negativo, pejorativo, entende? Eu falo de uma maneira como a pessoa não consegue ver
ela ainda não tem a informação de ver a vida como integridade, né? Assim, o meu olhar, depois desse mergulho profundo em estudar como é que questionar a vida, as coisas, mudou totalmente, porque eu entendi, né, e é o que eu propago no meu trabalho e na minha filosofia de vida, que nós somos um espírito vivenciando a matéria. Nós estamos experienciando a matéria. Mas o mais importante, como eu falei, nós somos aquele espírito. Entende? A matéria ali é o GPS. É a vida que é o GPS, que é a matéria que vai fazer a gente chegar naquele lugar. Né? E trazendo essa informação, eu acho legal a gente trazer para as pessoas, para elas terem uma ideia do que são os 7 corpos. Até para a gente explicar que nós somos uma integridade. Nós somos corpo, alma, espírito, energia, emoção, racional. Exemplo, né? Assim, eu vou trazer algumas coisas da alquimia, que é uma das técnicas que eu trabalho. Ó, vai lá. Aqui, dá para perceber que, né, que a gente tem o corpo físico e, além deles, tem os outros que chegam antes do corpo físico. E dentro do corpo físico tem as chakras. Né? Provavelmente aqui todo mundo já ouviu falar em chakras, né, que são... Não sei, eu estou falando aqui de uma maneira que eu acho que talvez as pessoas que estão assistindo a gente talvez possam entender. Mas eu acho importante a gente trazer essa percepção que a gente não é só um corpo físico. E sim os outros também, tanto o emocional, quanto o energético, quanto o espiritual, né, que é o mental superior, enfim, todas essas questões. Então, se o humano, igual você está explicando aí, tem medo de um espírito, né, talvez seja a falta de consciência. Por isso também que eu acredito que, assim, se fosse para a gente colocar um sinônimo entre... um sinônimo até no nome da nossa live, se fosse o que é espiritualidade para você. Eu poderia colocar uma visão como assim, ter consciência. Porque a partir do momento que nós temos consciência de algo, a gente pode olhar para aquilo e acreditar, ou desacreditar, ou questionar, né? Porque às vezes as pessoas têm medo do espírito, igual você falou, porque ela não tem consciência que existem muitas coisas além do que a gente vê e toca, da matéria, do metafísico. E a gente tem medo do que a gente não conhece, geralmente. Só para complementar. Porque eu queria... uma outra coisa que me veio aqui, quando eu estava pensando na nossa live... Eu estava pensando, eu comigo mesmo, né, refletindo o que é espiritualidade. O que é espiritualidade para mim, né, assim, no sentido... E aí, uma coisa que me veio muito forte foi autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade com a minha verdade, com o que eu sou, com a minha essência, com a minha integridade, a integração dos 7 corpos, né, você falou até dos 7 corpos. Então, e assim, autorresponsabilidade, né, se eu tenho medo do que eu não conheço, então eu preciso conhecer. Né, para não ter mais medo, para aprender a lidar. E a partir do momento que eu conheço, aí eu vou ter que lidar com os meus amores, horrores e tudo o que é. E aí, às vezes, as pessoas têm justamente o medo, no sentido, não buscam informação, né, se conhecer em profundidade, porque aí sai do raso. Aí vão ter que lidar com as próprias dores, com as próprias inseguranças, e eu acredito que isso também é o que acaba acontecendo, né, com a humanidade. Sim, sim. Eu vejo esse seu olhar como como exercer a espiritualidade. Né? Eu, assim, até agora eu falei o meu olhar sobre a espiritualidade, inclusive eu quero enxergar o seu. E aí eu acho interessante depois a gente trazer o como, porque eu partilho da mesma ideia que a sua, sobre a autorresponsabilidade, sobre a consciência. Né? Porque depois que a gente já sabe, é o que eu estava falando de não saber algo, da ignorância sobre algo, sem ser no sentido pejorativo. Da gente trazer o conhecimento, trazer lucidez mesmo da etimologia da palavra, trazer luz para a questão, para que depois a gente possa desenvolver, né? Porque assim, como é que eu vou desenvolver algo que eu não sei? Né? Então, assim, às vezes eu pergunto sobre espiritualidade para um paciente novo e aí ele responde uma coisa que na cabeça dele é espiritualidade, que é o significado e o significante. Mas aí eu trago a minha percepção e aí ele fala, poxa, eu nunca pensei por esse lado, é verdade. Né? Então, assim, a gente trazer uma lucidez sobre o que é e depois tentar ajudar de alguma maneira ou trazer uma lucidez de verdade.
de como exercer aquilo. Porque muita gente fala assim, gente, mas beleza, eu sei o que é isso, mas como é que eu faço isso? Ainda mais as pessoas que são muito mentais. Eu falo isso porque eu sou muito mental, muito questionadora, você também, pelo visto, e não, nada é por acaso, eu acredito que tudo é por ressonância, e eu atraio muitas pessoas que querem saber por quê, como, cabeça dura, e nananana. Eu falei, ó, entendo, já li esse livro, já tive que tomar muito para aprender. Então, eu acho interessante a gente trazer uma versão do que é, meu olhar e o seu. É só uma opinião, tá? E aí depois a gente pode falar do como poder trazer uma clareza para essas pessoas. Eu acho que esse seu olhar aí que você trouxe da autorresponsabilidade é primordial. Consciência, a questão da junção entre o pensar, falar, agir, sentir. Você percebe que aí a gente vai trazendo uma clareza de falar assim, opa, é verdade. De estar no momento presente, de dar valor àquela coisa que está acontecendo ali nos mínimos detalhes. Né? O que você acha sobre isso? E assim, vamos lá. Eu te conheço, já tive. Vou voltar aqui tudo, tá? Porque eu vou misturando tudo. Eu tive o prazer. Tá? Ah, então que bom. Então, eu te conheço online há muito tempo, desde quando você morava fora do Brasil. Eu já te admirava desde sempre. E desde a primeira vez que eu te vi, eu falei: caramba, que força motriz que essa mulher tem. Sabe? Que admiração. E eu fico feliz de estar aqui com você agora. Aí a vida trouxe a gente para um evento presencial em São Paulo, retrasado. Não foi? No final do retrasado. Foi no evento com a D, né? O Espaço Humanidade. Sim, e eu até comentei com você que eu falei assim, cara, a vida ela é tão maravilhosa no ciclo dela que estava acontecendo uma palestra, eu vou lembrar aqui para vocês entenderem o quanto a vida ela conecta a gente e tudo conversa com a gente. Estava acontecendo uma palestra bem importante lá dentro, né? A gente estava num seminário, sei lá o nome daquele negócio, um evento. Aí eu saí para tomar um café, porque deu para ver que eu sou a louca do café, ó. Então, eu tomo café o dia inteiro. E aí eu saí, então, tanto é que foi o cafezinho que nos uniu. Eu saí, eu falei, vou ali comprar um café rapidinho. Quando eu saí lá fora, assim, eu falei que só tinha você, comprou um café. Aí eu olhei pra você, eu já te abracei, não sei se você lembra. Eu falei assim, eu gosto de você, a gente já se viu pela internet. Aí a gente começou a conversar, trocamos por causa de um café. Depois a gente entrou e foi a única vez que a gente se viu presencialmente, né? E aí a gente tá aqui agora trocando isso. Eu acredito que a gente tem algo muito interessante para fazer juntas nesse mundo e trazer também essas informações do que é a espiritualidade. Mas me conta, o que você acha que é a espiritualidade? Aí depois a gente entra no como, o que a gente pode trazer uma lucidez para as pessoas. Nada acontece por acaso, né? Isso é espiritualidade em ação. Estarmos abertos a essas sincronicidades, né? Porque quando a gente está nesse piloto automático, né, como a maioria das pessoas vivem, a gente não consegue colher, né, os sinais. Né? Como, por exemplo, aquele foi um sinal do universo, né? A espiritualidade nos conectando ali de alguma forma. E como eu já disse, assim, para mim a espiritualidade, assim, eu sinto forte que é essa autorresponsabilidade com o meu ser, né, com o meu espírito, em manifestar aquilo que eu vim para manifestar, né? Então, enquanto mulher trans, isso é extremamente espiritual, né? Então, eu sempre quebrei barreiras, desconstruí muitos esquemas familiares e venho desconstruindo. Isso é espiritualidade em ação, né? Então, assim, coerência, força, né? A minha força, né? Então isso é espiritual. Então, assim, eu acredito que a espiritualidade é tudo, né? É tudo, é a manifestação, né? A manifestação do divino a partir deste corpo, né? Isso é espiritualidade. E quando a gente nega isso, a gente nega a própria espiritualidade. Quando a gente se rejeita, quando a gente se nega, inclusive, como a gente conversou, que a gente julga na gente, né? Então aí é anos de terapia, é anos de tratamentos energéticos e espirituais. Rapidinho, eu lembrei o que eu tinha esquecido agora, que a gente estava falando sobre Jung e sobre a gente agregar sombras, porque a gente tende a colocar debaixo do tapete e esconder. Só que a gente não sabia, porque agora a gente sabe e vai trazer isso para todo mundo que queira ouvir, que as sombras elas só são mensageiras e elas precisam ser integradas, né? Era isso que eu estava querendo falar lá. Que tem total a ver com a espiritualidade, porque ela sempre quer mostrar pra gente o que a gente precisa organizar na gente, pra gente seguir a nossa verdade, fazer o que você mesmo tá falando aí.
Olha quanta força você tem. Não, assim, o mais legal disso é que existe um grande julgamento em relação a tudo aquilo que é considerado mal, ruim, erro, né? Então, assim, e a gente não percebe, né? Você falou a respeito de... Você usou, eu não lembro exatamente o que você tinha falado, mas o próprio erro, né, é uma oportunidade, não necessariamente é algo ruim, né? Então, assim, muitas vezes a gente não se permite viver e às vezes até errar e aprender com os nossos erros, porque a gente julga, né? Julga as sombras, julga os erros, né? Como se isso fosse algo que precisasse ser eliminado, né? E faz parte, né, até da própria dualidade. Até porque o erro, o julgamento, é uma confissão. Porque se lembra, a gente vai sempre falar da Andressa porque ela é maravilhosa. O afeto afeta. A partir do momento, ainda bem, eu sou muito grata à vida dela. A partir do momento que a gente sente algo e faz sentido, é porque tem algo dentro da gente que está pedindo atenção, né? E os nossos erros e as nossas sombras e tudo que dói na gente está pedindo atenção e faz parte da gente. E o Jung nos ensinou a integrar e a partir disso a gente evoluir, né? E aceitar, né, que isso é espiritualidade, né? Aceitar que como existe o dia, existe a noite, como existe o bem, existe o mal, e cada a dualidade coisa tem uma função, né? É isso. E a gente se perde nesse lugar, né, de bem e mal, é onde cada um levanta uma bandeira e aí não tem expansão, né? Porque é cada um brigando pela própria verdade, né? E todas as verdades são meias verdades, né? Como o número 9 aqui na nossa frente. Eu vou ver o 9 e você vai ver o 6, mas não deixa de ser a minha verdade e a sua, né? E aí a gente exatamente. E as fases da vida também. Tem fase que a gente é um jeito, depois é outro e tá tudo bem. A vida é movimento e pode mudar a cada segundo, né? A gente não precisa integrar. E não julgar o próprio julgamento, porque a gente julga mesmo, né? Então, assim, porque às vezes nos atendimentos, eu falo isso muito para os meus assistidos, e a maior parte são mulheres, né? Mulheres que se julgam, assim, que se condenam por às vezes se perceberem julgando. Isso é parte, né, da própria sombra também. Né? Então, assim, e aí reconhecer isso é o que faz a diferença. E aí a gente volta para a autorresponsabilidade, né? Eu me reconheço, eu me vejo. Então aí eu lido com o que eu sou, né? Com esse espírito, com tudo aquilo que vim para aprender, né? E eu acho muito importante a gente trazer também a questão da empatia. Da empatia conosco, sabe? Nós estamos aprendendo a ser humanos, ninguém sabe ainda, não tem manual. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma filha de 10 anos, a coisa mais linda da vida, o nome dela é Ana Bela. Você tem ideia de como ela é linda. Ai, mãe apaixonada. Bonita como você. Todas as vezes que acontece alguma coisa e eu perco a paciência, ou eu faço algo que depois eu me arrependo, ou eu falo de um jeito... Eu chego nela e converso, eu falo, meu amor, a mamãe tá aprendendo a ser mãe. Desculpa, mamãe, aquele momento eu tava nervosa, porque, enfim, aí eu explico. E ela entende, ela fala, mamãe, tá tudo bem, eu também tô aprendendo a ser filha, a gente tá aprendendo juntas. Aí o coração fica quentinho, porque a gente tá aprendendo tudo e a gente precisa ter empatia com a gente mesmo, sabe? Já tem um mundo que tem que isso, que tem que aquilo, que tem que fazer isso, que tem que aquilo, já tem um mundo cheio de coisa pra tirar a gente do prumo, de novo, né? Do rumo da gente interno. E a gente precisa ter mais empatia com a gente e com o próximo, com certeza. Tá todo mundo penando, gente. Aqui tá todo mundo. Aqui não é um planetinha maravilhosinho de perfeição. Aqui tá todo mundo aprendendo, né? Nessa escola chamada vida. Então, que tenhamos mais compaixão com o próximo e conosco. Inclusive conosco. Porque o que você trouxe sobre as suas assistidas, que você fala que todas elas tendem a isso, e aí tem questão de culpa, a gente precisa ser mais amoroso com a gente mesmo, sabe? É necessário, porque a gente sendo com a gente com certeza vai ser com o próximo. Porque aí vai para um lugar, né, você falou da culpa, e eu acho que isso é o que prende muito, né, muitas vezes. E aí a pessoa, porque a gente tem essa coisa do inconsciente coletivo, a gente pode até fazer uma live falando de inconsciente coletivo, já que a gente está falando de espiritualidade, acho que é legal. Aí me veio aqui o insight. Mas assim, a crença de que se você se prioriza, se você se acha,
é ruim, não é bom. Né? Mas pessoas que não se acham, né, que não se amam, que não se valorizam, que não fica do próprio lado, que não tem compaixão por si mesmas, são pessoas que estão perdidas. Perdidas Inclusive, tem uma frase de Osho que fala: não existe altruísmo sem egoísmo. E aí as pessoas olham para a palavra egoísmo como uma coisa ruim. Não, a gente precisa trazer clareza que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Existe o egoísmo bom e o egoísmo ruim, o orgulho bom e o orgulho ruim, o bem usado e o mal usado, como diz lá nas nossas aulas. A Márcia. Exato, maravilhosa. Então, assim, não existe para você aprender. Inclusive, é uma coisa que super acontece. Muitas pessoas chegam para mim que não sabem dizer não. Desculpa te interromper, tá? Depois você volta aqui e você fala: Aline, deixa eu falar agora. Não, mas a gente tá se interrompendo. Desculpa aí também. Então. Tudo bem. Aí eu falo, aí a pessoa: não, mas eu não tenho coragem de negar ou falar um não para um filho, para um marido. Eu falei: poxa, mas você tem coragem de falar não para você? Aí a pessoa: nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu falei: pois bem, você precisa estar bem para você ser a melhor mãe, a melhor esposa. Se prioriza. Aí a pessoa começa a olhar de outra maneira. Então, não existe altruísmo, que é você, a sua verdade. Como diz JC, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo é a verdade. Não existe se você não se amar, se você não se priorizar, né? Então, assim, nunca é sobre o outro. Sempre é sobre você, para você ser o seu melhor e dar para o outro, e ser para o outro. E ser exemplo também, e tudo na vida, né? Até porque nesse movimento a gente vai se preenchendo da gente. Né? Então, assim, porque se a gente consegue se preencher, né, a partir do próprio não, porque toda vez que a gente... porque, assim, não é que a gente não pode falar sim, porque senão aí tem aquela coisa, né, aí vira tudo um não. Assim, é como você falou, é a via do meio, aí me vem muito Siddhartha Gautama, né, as minhas verdades, enfim... nem toda verdade é uma verdade absoluta, e a própria via do meio, né, de se encontrar nesse meio, porque a gente vai estar sempre oscilando entre o positivo e o negativo, né, que é um pouco dessa dualidade aí que a gente falou, né, e assim, e quando se perceber no negativo, entre aspas, no que a gente considera ruim, calibrar, a gente volta para o meio, quando a gente vê que a gente está indo, porque aí, às vezes, né, a gente acaba sendo ou altruísta demais, ou egoísta demais, e não é nenhum nem o outro, né. Eu vejo a vida como uma grande escola, sabe? Uma faculdade. E as duas matérias, Aline, tá? Particularmente aqui falando, que são mais difíceis para mim, é o equilíbrio, que é isso que você acabou de falar, e os relacionamentos, porque falam sobre a gente também. Então, assim, isso é uma escola, é uma faculdade, a gente vai tropeçando, depois a gente fica de recuperação, repete ciclo, depois a gente não aprendeu. Você percebe que tá tudo ligado, né, com a escola. Então, assim, quando a gente começa a olhar pra gente e aprender as coisas, a gente se dá mais valor, aí começa a falar um não, e aí não repete ciclo, aí aprende com aquilo que passou e faz diferente. E a vida está aqui para ensinar a gente o equilíbrio. Imagina, agora vamos lá, vamos trazer um pouquinho da questão da astrologia aqui. Eu sou libriana. Você é Satanás, que eu sei, tá? Eu sou Satanás. Satanás, né, Paula? Brincadeiras à parte, a quem está ouvindo aqui, nós somos opostos complementares na astrologia. Ela é o eu, que abre o zodíaco, e eu sou o nós, que abre a segunda parte, que é eu olho para tudo. Ela olha para o eu, para o ego. Então, assim, eu preciso aprender com ela, que é do eu, e ela precisa aprender comigo, que eu sou do nós. Olha que junção legal. Por isso que a gente tem esse equilíbrio. Óbvio que a gente bate de frente, mas a gente está aqui para aprender, né? Então, assim, para mim, que sou libriana, que já tem esse negócio de, meu Deus, peraí, eu tenho que ver se tá tudo bem, se tá legal para todo mundo. Eu tive muita dificuldade de aprender a dizer não. Eu tive muita dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Sabe, a vida me ensinou a trancos e barrancos. Mas eu acredito que é exatamente esse caminho de aprender esse equilíbrio. Olha para você ver que interessante. Aqui agora mesmo é um exemplo do equilíbrio entre uma libriana e uma Satanás. Brincadeira. Muito, Mariana. Muito. Não, muito mesmo. Isso faz todo sentido, assim. Né? Gente, eu até perdi aqui, buguei. Queria falar uma coisa, buguei. É igual você, ó. Depois... mas isso quer dizer que tá bom, porque a gente tem tantas
Então tem Bugar é ideia? bom. Gente, bugar é bom porque a gente vai pro sentir. E é isso que a gente quer também, né? É ir pro profundo, né? Não ficar só no racional. Lembrei. Lembrou? Vamos. Pega um cafezinho aí. Já pediu um café? Já tomei. Tá ali, ó. Tomei meu café antes de começar. Tá. Eu também. Lembrei. Assim, eu acho que conecta muito com o que você está falando também. E assim, mesmo a partir de toda a consciência, né, e aí você pode confirmar também, ou não, não é que a gente não vai cair, não é que a gente não vai errar, não é que às vezes a gente não vai se pegar novamente, né, voltando para aquele lugar, mas aí a gente cai e levanta mais rápido para se calibrar, né, porque é sempre nesse oscilar entre um polo e outro. Mas essa coisa aqui dos nossos signos, realmente, a gente se complementa realmente, assim. E eu sempre me relacionei muito bem com pessoas de Libra. Sempre. O meu ex-namorado era de Libra e a gente se relacionava muito bem, mesmo que, enfim, tem outras variáveis, né? Mas, assim, o próprio relacionamento é espiritual. Né? O outro vem para nos ensinar, né? Como você falou. Até aqui. Garota, você fala um troço desse. O meu ex também, recente, que a gente finalizou, ele era Satanás também, igual você. Olha pra você ver como que a vida vai trazendo pra gente pessoas. Não acredito. Ariana, às vezes eu olhava determinada atitude dele que eu falava, gente, como é que pode ser egoísta desse jeito? Como é que pode só pensar nele? Né? E ele lá, ó, nem aí com o que tava acontecendo. Ai, porque gente, você a vida abandonava, né? No sentido. Sim, né? E aí quanto mais. Porque assim, aí, às vezes a gente fala muito essa coisa de relacionamento tóxico, né? E realmente existe. Né? Não é que não existe, mas e aí é perceber a toxicidade que existe na gente, né? Porque senão aí a gente está sempre dando a responsabilidade para o outro, né? E se o outro sempre nos coloca diante daquilo que a gente precisa trabalhar na gente, né? Então assim, sim. Eu vejo esse assunto aí que você já está falando sobre essa questão de autorresponsabilidade, de sair do lugar de vítima, botar o lugar, né, a culpa no outro, já como os pilares de como exercer a espiritualidade. Aí a gente já entra nisso, que eu acho interessante, porque fica uma coisa organizada e concreta, né? Tipo assim, ok, já entendi que a espiritualidade é sobre eu e algo que transcende, eu e algo que eu sinto que é uma conexão profunda, eu e aquilo que eu não sei explicar, mas eu sei sentir, eu e aquele entusiasmo, que inclusive da etimologia da palavra entusiasmo, que é Deus dentro, que é aquele negócio que não está no domínio do verbo, a gente sente e está feliz. Eu vejo isso como a espiritualidade. Aí a gente entendeu o que é, assim, de acordo com o que eu falei, que você falou, o que o outro está pensando ali lá de casa. Mas e agora? Como? Como botar isso em prática? Porque nós somos matéria, a gente está aqui, ó, no DNA terreno mesmo, a gente está aqui para saber como. Beleza? Eu entendi, eu compreendi, agora como é que eu vou agir? Ainda mais você que é Satanás, desculpa, deixa eu falar de Satanás. Você que é Ariana, porque você é fazedora, né? Você é uma pessoa que faz, você é uma pessoa que vai e funciona. Para você deve ter tido vários questionamentos aí de como fazer isso, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas, porque elas falam, beleza, gente, vocês estão aí falando, estão filosofando, tá bonitinho, nananã, mas e aí, como é que eu faço isso na prática, aqui na vida real? Eu acredito que um dos pilares é exatamente o que você está falando, né? Entre outros, né? O que você acha que como a gente pode fazer isso? Eu tenho algumas ideias, mas eu quero que a gente vamos trocando aqui. O como, existem vários como, né? No sentido, mas o principal é começar pelo autoconhecimento, né? Se conhecendo. Já estar aqui hoje é um grande passo, né? Assistir essa live, isso já é um grande passo do como. Então, a partir do momento que a gente vai se conhecendo, né, em profundidade, a gente vai ter que encontrar maneiras para lidar com isso. E aí existem ferramentas, né, o humanoterapeuta, o humanosense, psicanálise e espiritualidade, a própria alquimia, né, que você trabalha. Então, assim, esses são vários dos como fazer isso na prática, no físico, né? Que é o nosso trabalho. É procurar o autoconhecimento, então, né? Tipo, peraí, deixa eu começar a entender e questionar o porquê das coisas. Questionamento. Eu acho que questionamento é primordial, assim, que a gente possa... mas por que eu faço isso? Peraí, mas eu faço o que minha mãe faz, que minha avó fazia, que minha tataravó fazia? Não, peraí, deixa eu questionar.
e ter a resposta interna. Eu acho que é interessante isso. Uma coisa que eu acho muito importante, que já direciona a gente para esse lugar de exercer a espiritualidade, é estar em presença emocional. É se questionar. Por que eu estou sentindo? É literalmente divertidamente. Peraí, isso é raiva ou inveja? Isso é angústia, ciúme? Porque aí você vai se autoconhecendo, né? De estar na presença emocional ali, que tudo faz parte, tudo é mais do mesmo. Mas a gente pode destrinchar isso e entender, né? Um exemplo, hoje de manhã eu estava assistindo um workshop muito interessante de um amigo meu, que inclusive está aqui na live. Ele é hipnoterapeuta e ele estava dando exemplos, assim, de quando ele teve um momento de epifania, que ele percebeu que a vida tinha que mudar, sabe? De um questionamento interno. Foi quando ele estava com a filha dele e ele estava vendo que ele estava muito bravo e nervoso, e aí ele olhou para ela, ele viu que ela não tinha nada a ver com aquilo, e aquilo doeu dentro dele. Então, eu acredito que chegou num ponto ali dele, no caso, ele sentiu, ele falou, poxa, a minha dor tá fazendo doer as pessoas que eu amo. Calma aí, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Eu acredito que é interessante cada um da gente, eu, você, todo mundo que tá aqui na live, se questionar, sabe? Porque o desconforto, ele é o nosso amigo. Ele tá ali para mostrar pra gente que não tá legal, que a gente precisa rever alguma coisa, né? E para isso acontecer, eu vejo que a gente precisa literalmente estar na presença emocional, né? De entender e sentir, porque a gente fica tanto nessa questão da vida do automático, acordar, trabalhar, pagar conta, arrumar casa e final de ano viajar e... E se a gente não está em presença, a gente não está em espírito. Espiritual. Que é o amor, que é sentir. Tem como a gente materializar o amor? Assim, óbvio, a gente fala isso de uma maneira lúdica, né? Eu falo que uma flor é um amor materializado. Mas se a gente não está no momento presente para fazer sentido aqui, ó, fazer sentido aqui, não é aqui. Porque a gente fica na vida aqui, todo dia, fazendo 300 milhões de coisas e vai fazendo sentido aqui. E não é um fazer, é mais um fazer sentir do que um fazer sentido racional, né? Assim, o espírito acho que vai muito para esse lugar. Assim, me vem aqui muito também que às vezes a gente não vai fazer nem sentido e nem sentir. Então aí é sempre esse estado de presença, né? De não fugir do que é. Né? Exatamente. Então, assim, e você falou do desconforto, e aí a gente tem muita dificuldade, uma coisa que eu venho trabalhando muito nos atendimentos, que é você sustentar o seu conforto e o seu desconforto. Porque eu atendo muitas mulheres incríveis que não se permitem sentir prazer, o prazer, né, da vida, sustentar o próprio prazer, e junto com o prazer tem o desprazer, porque tudo é dual. Aí a gente falou, né, da dualidade. Então, assim, se eu não sustento o meu prazer, eu não sustento o meu desprazer. É comum, né? Eu vejo isso nos atendimentos. E a gente precisa... O prazer é mais fácil, né? Porque é prazeroso. Mas e o que é desconfortável? O que é necessário? A gente está sempre fugindo. Você falou de piloto automático. E é isso, né? E às vezes a gente precisa sustentar esse desprazer para se acolher, né? E admitir, não está fazendo sentido, isso não está tão prazeroso, mas eu preciso lidar com isso. Porque senão a gente vai buscar fugas em tudo. Exato. Inclusive, esse é o segundo pilar que eu ia trazer, que eu até coloquei aqui, é a verdade interna. Sabe? É literalmente a verdade interna. Olha aqui, é admitir o cansaço, a raiva, os desejos, os limites. É se respeitar. Tudo a gente vai cair lá na consciência e no auto-amor e no auto-respeito. Né? Porque se não houver isso... Autorresponsabilidade. Né? Autorrespeito, autorresponsabilidade, tudo que for alto é com a gente. Porque não é, de novo, quer dizer, essa frase sempre está no cotidiano da gente que trabalha com isso, mas não é o que a vida fez com você. Literalmente, é o que você fez com o que a vida fez com você. Né? É sobre isso. Sabe o que me veio aqui? Outro dia eu estava vendo um vídeo e eu achei muito legal. Isso aqui vai fazer talvez um pouco rir. Que é, as pessoas às vezes falam, eu comi o pão que o diabo amassou. Aí eu gosto de falar que é o contrário. Você tem que amassar o pão e dar pro diabo comer. Entendeu? Tipo assim, porque assim, é o que você vai fazer com aquilo. Senão você vai levar isso, aí o pão que o diabo amassou. Então aí você vai... E aí a gente vai para aquele lugar da vítima, né? O que eu vou fazer com esse pão? Vou amassar e vou dar vou sair daqui.
Exatamente. Exatamente, é sair do lugar de vítima, que inclusive é um dos pilares também. São tantas coisas que é tipo assim, poxa, mas a vida tá assim, tá assado. Ok, mas o que você pode fazer agora com o que você tem? Né? Mas quando eu era criança aconteceu tal coisa comigo, eu não tive pai, não tive mãe, ok. Tudo bem, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa agir com o racional. Vamos usar agora o racional, o corpo racional e botar ele em prática. Não é sobre ficar na cadeira da vítima. Agora é sobre o quê? O que eu posso fazer com isso? Eu não tive pai. Então, deixa eu suprir dentro de mim aquela falta de pai. Dando um exemplo, né? Assim, eu acredito que é sempre pra frente. E aí entra um olhar sistêmico, né? Peraí, é pra frente e pensando positivo e tentar fazer diferente. E só para pegar um gancho, né, do que você está trazendo, e a gente falou de desconforto, às vezes, nesse caso específico aqui, seguramente algumas pessoas podem até se identificar, né? É sustentar o desconforto de não ter tido essa segurança, né, para poder aprender a desenvolver e a criar essa segurança dentro de si, né? A desenvolver esse pai interno. E aí, se eu não sei me dar essa segurança, se eu não recebi essa segurança, não tive esse pai que me deu essa segurança, eu preciso aprender a me sentir segura, a me dar essa segurança. Como eu vou fazer? Né? Que seja fazendo terapia, que seja sustentando ali o que não estou conseguindo, às vezes nem encontrar um sentido, mas não fugindo daquilo. E aí é a busca. Né? Porque tipo, o que me trouxe até aqui hoje foi a busca. Eu estou sempre em busca, no sentido de compreender, entendeu? E a gente precisa sempre estar, não desistir da gente. Né? Sim, aí entra aquela frase de a gente aprender a ser a dor e a delícia de ser o que é. Né? Porque assim, os nossos traumas, tudo que aconteceu com a gente, é o que faz a nossa força vir à tona. É a gente poder, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, a nossa primeira infância de todo mundo é os perrengues. É as coisas, a gente vem uma página em branco, né? E aí a gente vem com o pai, com a mãe, de cada um de um jeito, e a gente é moldado daquele jeito. E não tem como não ter trauma, perrengue. E aí a vida é construída a partir disso. Porque a gente precisa de uma história ali que vai doer, que vai traumatizar, faz parte, gente, é a realidade. É a vida, é assim. Tá, mas e aí como é que eu vou fazer com isso? Aí é a vida, é o caminhar, é o equilíbrio, é os traumas, é os perrengues. Porque se você ficar sempre lamentando aquele pai que você não teve, você vai passar a vida inteira, na verdade, de uma maneira espiritual, até da maneira de um olhar humanoterapeuta, ok. A sua questão é essa agora. É você transcender isso. É trazer para a consciência e se dar aquilo que você não teve e aprender com isso e depois ajudar as pessoas que não tiveram também a sofrer menos, a olhar com outro olhar, a sair do lugar de vítima. Eu vejo que a vida é para frente. Eu realmente acredito dessa maneira, sabe? De olhar as coisas como elas são. E é buscar essa transformação, né? A partir do nosso caminhar, passo do passo, assim, e transformar isso, né? Não ficar ali. Muitas vezes é como se isso rodasse como um looping. E aí aqui, né, se a gente quiser falar até dos tratamentos, porque às vezes, eu acho que cabe também, né, às vezes só entender racionalmente não funciona, então é onde a gente precisa tratar, né, tratar esses fractais. Base de informação. Tudo é base de informação. Eu gosto de trazer de uma forma bem simples assim, né? Aprendi até com a Deu, que tudo é base de informação, né? Tudo. Deus, né? É uma informação, é uma frequência. Então, assim, e às vezes a gente precisa tratar, né, essas bases de informação que estão em dor na gente. Sim, sim, e é importante a gente trazer a informação que nem tudo é mental e emocional. Como a gente tem essa visão integrativa do processo, né, que eu peguei aqui agora e dei aquele exemplo, porque a gente não consegue ver o corpo só físico. A gente vê com todas essas vertentes da alma, do espírito, do energético, do emocional. Tem dores que estão em determinados corpos. Igual a gente tem dor física no nosso corpo aqui, na matéria, foi porque elas já passaram. Porque eu vejo, de verdade, a dor, a doença, como um mensageiro. Porque se ela já chegou no corpo físico, ela já passou pelo emocional, pelo espiritual, pelo energético, e ela só é uma mensageira. Como tudo. Então, como nós temos esse olhar integrativo, a gente consegue perceber que existem tratamentos, tá? Que a pessoa...
A pessoa fica 10 anos na mesma terapia e nada muda. Já chegaram vários pra mim aqui, sabe? Fala, poxa, mas isso eu já tenho consciência, eu já sei como é que é. Tem que ser um pouco mais profundo. Sim, às vezes tá lá no corpo espiritual, lá no espiritual. Ou às vezes tá lá no energético. E aí entra o nosso trabalho, que ele é o diferencial e que eu acredito muito, que eu vejo muita diferença. Sabe? Nem tudo tá só no mental. Nem tudo é só pra racionalizar. Ainda mais a gente quer como isso, como aquilo. Não, calma aí, você precisa sentir. Precisa sentir. E como que a gente sente? É simples, sentindo, é se autorizando. Às vezes a gente não se autoriza, né? Porque aí se é bom a gente sente, senão a gente foge, né? Então assim, é isso. Eu queria responder o Heleno aqui, que ele estava falando tinha algumas perguntas aí quando ele... Assim, eu queria só trazer um exemplo, né? Porque ele falou um pouco de drag, transformismo, algo nesse sentido aqui. E assim, enquanto mulher trans, uma coisa que eu integrei assim comigo, antes eu me incomodava muito com essa questão dos títulos, sabe? Dos rótulos. Ai, não, eu sou uma mulher trans, tem a mulher cis, tem a drag, tem isso, tem aquilo. E realmente, né, existem os rótulos, mas eu acho que a gente não precisa se prender a isso. Né? Então, assim, cada um vive a própria verdade, cada um tem o próprio espírito. E aí a gente precisa se encontrar nessa caminhada para não, mais uma vez, olhar para o rótulo como uma verdade absoluta, né? Porque isso causa muita dor. Né? Então, assim, até nos atendimentos eu tenho pessoas que de alguma forma se reconhecem em algum rótulo específico, mas aí tem um detalhe que aí elas entram em dor e falam, mas eu não sou bem assim. E eu sempre falo, você é o que você é, né? A sua verdade é sua. Às vezes você é a sigla que nem existe lá, né? E talvez nem vai ter, então assim, você precisa saber. É você que sabe, né? Não, é a gente, não é sobre o padrão, o rótulo em si. Eu espero que tenha ajudado o Heleno aí a acalmar. Sim. Você percebe que cada um dá o que tem dentro de si? E agora mesmo nós estamos tendo um exemplo aqui nítido na live. Olha que interessante. As pessoas amarguradas, aquelas que têm muita dor dentro de si e não sabem se curar, elas precisam vomitar aquilo que está ali. Né? Exatamente. E do mesmo jeito que existe o amor, Heleno, de verdade, do fundo do meu coração, você é muito amado. Você só ainda não percebeu isso. Sabe? E tá tudo bem, porque a vida é uma jornada, né? É uma caminhada. Né? E assim, por isso que eu acho que assim, a gente tá aqui nesse mundo para trazer clareza e sendo a nossa verdade, porque ser a nossa verdade é a nossa maior potência, sabe? E não é sobre esquerda, direita, preto, branco, entendeu? Sobre essa dualidade. É sobre o que faz sentido dentro do coração. E cada um só vai olhar com o olhar que tem mesmo. E o outro é um problema do outro, por isso que a individuação, cada um faz por si. E ainda com compaixão, com amor, a vida precisa disso. Só que nem todo mundo tem um nível consciencial para saber disso, infelizmente, mas tá tudo bem. Tem gente que já leu o livro inteiro, tem gente que tá na página 33, tem gente que nem sabe ler, tem gente que nem sabe que existe livro. E é uma jornada só para todo mundo, entende? Acho que tem uma frase, assim, eu gosto de citar, como a gente está falando sobre a espiritualidade, eu sempre gosto de trazer essa questão da cosmovisão mesmo, sabe? Quando vem um paciente novo, faz sentido para mim entender qual que é a visão daquele paciente segundo a espiritualidade dele, para eu conseguir falar numa linguagem que a gente possa ter a frequência. Entende? Então, assim, pai, tem um negócio, acho que é uma frase, acho que é na Bíblia, que eles falam assim, perdoem-o, eles não sabem o que dizem. Um negócio assim, sabe? E a gente realmente precisa estar sempre com esse coração. E sempre acolhendo, porque se a gente olha para alguém que olha com o olhar disseminando raiva, ou ódio, ou julgamento, aquela pessoa só fala dela, né? E o que a gente pode fazer é tratar com amor. Mas não é necessário ali estar aceitando tudo, entende? Aí entra em outras vertentes do sistêmico. Mas eu vejo a vida assim, que a gente pode ser a gente pode fazer diferente, a gente pode dar o que a gente tem,
né? Porque aí fazendo um paralelo, você tá me ouvindo? Fazendo um paralelo com o energético e espiritual, né? E aí isso tudo é por frequência, né? Aquilo que a gente atrai de alguma forma, existe algo que nos conecta, né? É um conceito difícil às vezes de integrar, né? Foi muito para mim, né? E acredito que seja também, pode ser para as pessoas. Mas assim, por que a importância do autoconhecimento? Porque quando a gente conhece, né, acolhe as nossas sombras, a gente se reconhece, a gente se enxerga, a gente começa a perceber que não é sobre o outro no sentido que é sobre aquilo que acontece na gente, que gera em nós a atitude do outro, né? Então assim, com base nas nossas dores, né? Então às vezes isso pode espelhar um próprio julgamento que a gente tem em relação a gente, né? Uma violência que muitas vezes a gente faz com a gente, quando a gente não tem a empatia que você falou lá atrás, né? Sim, então, sim, se eu tô me julgando o tempo todo, se eu tô me maltratando, se eu tô sempre me reprimindo, se eu tô sempre me condenando, a gente vai, querendo ou não, se conectar com frequências parecidas, né? Sim, sim, e é o que a gente vibra, né? A gente entra aí nas frequências, e é sempre assim, né? Esse negócio de viver é libertador, é desafiador, literalmente desafiador, mas também é libertador, né? Venhamos e convenhamos. É muito libertador, né? Porque aí a gente vai expandindo, né? Cada vez mais, porque eu acredito que Deus nos dá, a espiritualidade nos dá, através do outro, a oportunidade de a gente se conhecer. Eu acho que é legal a gente, né, fechar com isso, assim. Então, assim, isso é espiritual, né? E é uma grande oportunidade para a gente se conhecer de verdade. Tudo aquilo que me irrita no outro, todo o excesso do outro, muitas vezes demonstra uma falta que existe em mim. Né? Então, se eu sou abusivas, então, às vezes eu preciso também, né, perceber o que eu julgo em mim que poderia ser uma força até para me posicionar, né, como abusivo. Não vou entrar aqui, aprofundar sobre isso, a gente pode até falar sobre isso e linkar com o espiritual, mas eu acredito que é isso, né? Eu vejo também que a espiritualidade é a gente aprender a viver com mais consciência, sabe? Com coerência. Aline, eu não tô te ouvindo. Não? Tá me ouvindo agora? Será que tá descarregando? Gente, o meu telefone tá descarregando, a gente vai ter que finalizar a live. Eu não tô te ouvindo mais. Tudo Mas bem. olha só, eu quero muito agradecer, Aline, acho que deu pra gente aprofundar bastante. Eu amei estar aqui com você, acho que foi muito gostoso, foi muito profundo, foi muito bom falar sobre tudo isso. E acredito que a gente tem que aprofundar ainda mais. E eu quero muito te agradecer, gente, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Aline, sigam ela lá, tá? E para qualquer dúvida, qualquer informação, fala com a gente aí no direct, né? Eu tô disponível, eu sei que a Aline também tá. E é isso, bola pra você. Beijo. Beijo! Pode, Aline, é que eu não tô te ouvindo mais. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente conclui, porque tá descarregando. Tá, vou falar. Gente, olha, eu vou deixar meu perfil aqui, sejam bem-vindos, tá? É totalmente acolhedor, tá? Então, assim, eu tô aberta a ouvir, a conversar. E eu desejo que esse final de ano seja incrível para todo mundo, que todo mundo seja mais a verdade que tá dentro do coração de cada um. A gente precisa de verdade. Da sua verdade. Beijo. Acho que acabou. Ou acabou a internet.